o Plex está me pedindo uma senha. Como funciona? Esta é a dúvida da Vanusa Silva e que talvez seja a sua dúvida. E eu estou fazendo este vídeo para te responder. E não só o Plex, mas hoje em dia todo o streaming que se preze, seja pago, seja gratuito, solicita informações de login e senha. Até streamings que nunca tinham pedido essas informações antes, como é o caso da Pluto TV, de uns tempos para cá, passou a solicitar no primeiro acesso um cadastro de login e senha no seu streaming. E dito isso, eu te mostro a partir de agora, neste vídeo, como se faz a inscrição de login e senha dentro do Plex. Você vai ver que é simples e fácil e que através das dicas deste vídeo você pode criar login e senha em qualquer outro streaming. Lembrando que a maioria dos streamings exige essas informações apenas no primeiro acesso. E uma vez logado, as informações de login e senha que você informou ficam armazenadas na sua Smart TV, no seu celular ou no seu dispositivo de streaming. No caso nosso aqui, o nosso Roku Express, mas serve para qualquer outro dispositivo. Bora aprender? Então pegue o controle remoto da sua TV ou do seu dispositivo de streaming e vem comigo! Olha só, já estou na tela inicial do sistema operacional do dispositivo de streaming da minha TV. No caso, como eu havia falado, o Roku Express. Mas você aqui poderia estar no sistema operacional da sua TV, na tela inicial do sistema operacional da sua TV, do dispositivo de streaming que você usa, do seu celular, enfim. Só a título de informação, se você perceber que a cena aqui está meio escura, né, porque eu tive que mudar um pouco a iluminação que está aqui iluminando a cena, para que não chegue tanta luz na tela da TV ali, para que você enxergue a tela sem ou com o mínimo de reflexo possível ali, para que você veja a tela sem nenhum tipo de obstáculo, tá bom? Mas voltando aqui, eu estou na tela inicial aqui do meu dispositivo de streaming, né, que está conectado à minha TV, e como eu falei, é um Roku Express. Você pode perceber que todos os streamings, esses são os streamings que eu tenho instalado aqui no meu aparelho, só que você pode perceber que não tem aí instalado o Plex. O que acontece aqui? Tinha instalado, mas eu desinstalei aqui de propósito, exatamente para mostrar a vocês que caso se você não tenha, você queira instalar o Plex da sua Smart TV, no seu dispositivo de streaming, no seu celular, eu vou te mostrar aqui como faz a instalação, pelo menos na Roku TV, que é um sistema que eu tenho aqui em casa. Mas você pode fazer a instalação na sua TV, né, seguindo aí as orientações da sua Smart TV, tá bom? Mas enfim, eu vou aqui fazer uma busca, né? Vou pesquisar. Aí eu vou primeiro, né, digitar aqui, né, pela tela aqui, o Plex. Aí o Plex já apareceu aqui, ó. Eu vou clicar nele. Aí vai abrir essa tela, né, que vai aqui fazer um release, né? Tá aqui o texto aqui apresentando, né, qual o aplicativo, né? Ele faz essa pequena observação ali, pode existir pagamento, mas o acesso aos filmes e séries da Plex é gratuito, tá, gente? Porque tem uma parte lá de jogos, inclusive, que parece que cobra, mas o nosso assunto aqui é ver filmes e séries, então esse acesso de filmes e séries é gratuito, né? Agora eu venho aqui adicionar app, cliquei, ele está adicionando. Olha ali, aí vem a progressão da instalação, né, da instalação do aplicativo. É só dar app adicionado, eu vou dar o OK e vou abrir o aplicativo. Essa é a tela inicial, né, do Plex. Olha eu aparecendo aí, ó. Olha eu aparecendo aí no reflexo da televisão lá, ó. Vamos lá, cheguei nessa tela aqui do Plex, né? Depois de instalado, acessei o aplicativo e aí tá ali essa mensagem. Vai em frente, faça streaming de graça, né? Você pode colocar em pausa, salvar aí na sua tela o progresso da visualização, né? Descubra a tendência, né? Você pode assistir com mais de uma pessoa, enfim. Vamos supor, se eu já tiver a conta, né? Se eu já tenho uma conta cadastrada no Plex, eu venho aqui entrar, né? Vou aguardar aqui. E aí, olha só, aqui no caso é o e-mail da minha mulher, né? Da minha esposa, né? No caso. Mas, se eu quiser entrar pela minha conta, eu vou utilizar aqui, eu vou vir aqui em usar
um e-mail diferente. Mas no nosso caso, a gente está fazendo o primeiro acesso, então nós vamos criar um login e uma senha dentro do Plex. Mas está aqui, por acaso você tem um e-mail? Mas se por um acaso você ainda não possui uma conta de e-mail, ou você esqueceu a senha do e-mail que você cadastrou no seu celular, ou ainda por algum motivo você quer cadastrar uma nova conta para você ter acesso ao seu streaming preferido, eu vou te dar uma mãozinha. Eu vou mostrar o passo a passo de como você cadastra a sua conta num provedor de e-mail. Claro, um provedor de e-mail gratuito. E você pode abrir sua conta de e-mail no provedor da sua preferência. Mas os mais famosos e gratuitos, obviamente, são o Gmail, que pertence ao Google, o Outlook, que pertence à Microsoft, e o Yahoo Mail. Vamos abrir a conta? Então, eu abri aqui uma janela anônima, né, para poder fazer esse cadastro de e-mail, para não ter que cair no e-mail que eu já sou cadastrado. Ó, eu estou utilizando o computador, mas se você quiser utilizar o celular, é plenamente possível. É só você acessar o Chrome ou o navegador que tiver no seu celular e fazer o mesmo passo. Então, vou vir aqui, né? Já estou aqui com minha janela. Eu vou escolher fazer a conta no Gmail, tá? Vou dar uma busca aqui no Gmail. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Gmail. Vou abrir aqui, certo? E aqui eu vou utilizar o passo a passo do Gmail. Lembrando que cada provedor tem o seu próprio modo de fazer o seu cadastro. Então é só seguir as instruções ali que vai aparecendo nas janelas e você faz seu cadastro tranquilo, certo? E o princípio é basicamente o mesmo que a gente vai utilizar aqui no Gmail. Então, beleza. Eu estou aqui na página do Gmail e eu vou utilizar aquilo para uso pessoal, né? Eu posso utilizar para o meu trabalho, mas vou utilizar para uso pessoal. Aí a primeira janela que ele abre aqui é o nome, né? Que eu vou informar aqui. Viu? E aí eu vou colocar aqui meu sobrenome, né? Já está aqui aparecendo aqui. Já informei aqui o meu nome, agora eu vou colocar as informações da minha data de nascimento, né? 9, aqui o mês. Aí, já descobriram quando que eu faço aniversário, tá? Chegou nessa data aí, eu estou aberto para receber qualquer presente, tá bom? Vou seguindo aqui, né? Fazer o cadastro todo, colocar o ano, o gênero, né? Se você não quiser dizer, você não precisa, né? Mas eu coloco. Tem nada a ver. Aqui é o espaço que eu crio o meu nickname, né? Que é o nome, né? O nome que a gente inventa para colocar ali na conta. Né? Você pode colocar aí Rosa Estrelinha, né? Humberto Lobo Mal, o que a sua criatividade permitir, você pode colocar aí no nome do usuário. Vou colocar aqui esse aqui de exemplo. Tem alguns que aceitam ponto, tá, gente? Lá no nickname, tá bom? Aqui é a parte aqui da senha que eu vou cadastrar. Vou cadastrar aqui a senha. Nessa janela aqui, o Gmail ele pede um e-mail de recuperação, se caso você já tiver um e-mail cadastrado e acessível, obviamente. Mas às vezes pode pedir, no caso, às vezes, dependendo do provedor ou até do próprio Gmail, ele pode te pedir o número do telefone celular. Ele vai te mandar um código através de SMS ou WhatsApp para você confirmar caso exija o celular, certo? Aqui no meu caso, eu vou cadastrar o e-mail de recuperação. Aí eu vou aqui no próximo. E aqui na janela, eu já passo aqui, eu já tenho a minha conta criada, né? Com este e-mail aqui. Eu vou passar aqui para o próximo. Aí tem os termos aqui, né? Que você vai dar uma lidinha aqui, você vai concordar. E aqui eu criei a minha conta. E aí ele vai criar a minha workspace, né? Minha área de trabalho, meu espaço de trabalho, já minha caixa já de recebimento de e-mail. Se caso você quiser utilizar o e-mail para seu uso normal. Alguns provedores de e-mail, como no caso o Outlook, pode pedir para que você resolva testes para comprovar que você não é um robô. É só você resolver, são testes facinhos aí, e aí você passa para a próxima etapa. E tá aí, a janela tá aí o e-mail, você vai anotar este e-mail e vai anotar, se possível, a senha que você usou aí, caso você precise dela, ou para recuperar a conta, ou para utilizar aí o e-mail para outras finalidades do dia a dia.
Aí você deixa anotado aí num lugar seguro para que você possa utilizar a caixa de e-mail da melhor forma possível. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou aqui nesse outro botão aqui do canto, o inscreva-se. Clicando no inscreva-se, a gente chega nessa tela e ele já avisa logo de primeira. Criar sua grátis conta Plex. É formato americano, tá, gente? E aí ele avisa lá embaixo, ó, não é necessário cartão de crédito. E aí ele te informa aí as funções que você adquire aí, né, quando você se inscreve. E no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho duas opções. Eu posso criar minha conta usando o Roku, né? Ele fala que é mais rápido, leva alguns segundos. Ou então eu posso inserir manualmente o e-mail e a senha. Mas no caso aqui, eu vou inserir a senha manualmente, né? Para que todo mundo esteja na mesma página, certo? Aí beleza, eu estou criando a minha conta, eu vou informar o e-mail que criei aquela hora, né? Ou então um e-mail que eu já tivesse, enfim. Mas vamos lá. Vou informar aqui. Tem que ter um pouquinho de paciência para digitar no controle remoto, tá? Que você digita letra por letra. Beleza, digitei aqui o nome de usuário aqui do e-mail. Aí beleza, quando eu vou aqui no arroba, aí eu clico aqui no arroba, nem preciso clicar, aí ele me informa aqui as opções para completar o meu endereço de e-mail. Eu posso ter um e-mail no iCloud aí, para quem é usuário de iPhone, por exemplo, aí já pode utilizar o e-mail do iCloud. Posso utilizar aqui o Gmail, que foi onde eu tinha cadastrado. Eu posso utilizar aqui o Hotmail, para quem tem e-mail no antigo Hotmail, o atual Outlook. Ou se for, né, outro provedor, eu só clico aqui no arroba sozinho. Mas no meu caso, eu vou completar com gmail.com, que é meio caminho andado, né? Agora eu vou apertar aqui em próximo. E agora aqui no campo senha, eu vou criar uma senha, né? Não necessariamente a senha que eu criei no e-mail. Eu posso criar qualquer outra senha aqui, de preferência uma senha fácil, né, que você lembre fácil aí caso você precisar. Beleza, bom, criei aqui a senha, né? Se você tiver dificuldade aí com os pontinhos, você pode vir aqui embaixo e pedir para mostrar a senha, né? É bom que você vê qual a senha que você criou. E caso eu queira colocar aqui um caractere especial, né? Uma exclamação, asterisco, porcento, cifrão, eu venho aqui nessa opção, aí vai me apresentar aqui a opção aqui para colocar um caractere especial. Depois que eu informei o e-mail e informei a senha, eu vou aqui em criar conta. Cliquei nela. Aí beleza, veja só, minha conta foi criada, um e-mail foi enviado para o meu endereço de e-mail para que eu possa definir uma senha para fazer o login em outros dispositivos no futuro, né? E aqui eu vou em entendi. Beleza, agora eu sou direcionado a essa tela, né? Aqui ele fala que compartilhe com os meus amigos, né? Tipo aí um cadastro aí do seu perfil aí, com quem você quer compartilhar suas escolhas, né? E peço aqui para salvar minhas escolhas. E automaticamente tá aí criado aqui o meu acesso, né? Estou aqui acessando aqui todos os canais aqui do Plex, né? Tanto, né, a parte dos canais ao vivo, quanto, né, o conteúdo de catálogo. Para conferir se está tudo ok, né, depois de acessar a conta, eu vou selecionar um canal desses aqui, né, e vou começar a assistir. Né? Vamos supor aqui que eu queira assistir essa série aqui, que está no nome aqui em inglês, né? Eu não sei bem falar o inglês, obviamente, mas pelo nome aqui eu já me lembro que é a série Anjos da Lei. Já passou na Globo, inclusive, há muito tempo atrás. Né? Deve estar aqui passando no idioma original. Eu vou aqui clicar, está carregando aqui para mim. E como eu disse aí, agora eu já estou assistindo aqui a série Anjos da Lei, passando aqui depois que eu fiz o cadastro, né, do meu cadastro no Plex. Beleza, agora eu vou procurar um conteúdo em português Brasil aqui para poder assistir. Será que eu tenho aqui no meu acesso? E aqui, ó, tem aqui o MasterChef Brasil. Aí, MasterChef Brasil, estou assistindo aqui um conteúdo em português, né, produzido inclusive pela Band, né, que é o MasterChef Brasil, que está disponível para todos os usuários do Plex. Beleza, cansei de assistir o Plex, o MasterChef,
eu vou aqui no Moviesphere, né, que tem as séries aí em conteúdo português, né, tudo dublado em português. Vamos ver aqui se eu tenho acesso? Aqui eu tô indo assistir a série O Último Caçador de Bruxas. Tá aí, eu tô tendo aí o acesso, aí tô vendo aqui o belíssimo Vin Diesel, né, tá aí atuando aí no filme, ou na série, aliás. Então tá aí, né? Fiz aqui o cadastro de login, né? E-mail e senha, e tô tendo acesso a todo o conteúdo da Plex. E como eu disse, a informação de login, uma vez logado, é pedida apenas uma vez. Então, da próxima vez que eu for acessar o Plex, né, aqui no Roku, eu não vou precisar de informar login e senha novamente, porque essas informações já estão armazenadas no meu dispositivo. Vamos fazer o teste? Beleza. Vou sair daqui, vou sair do Plex. Eu vou para a tela inicial do meu Roku. Olha lá, eu saí do Plex já, né? Vamos ver se vai me cobrar novamente o login. Lembra que eu fiz. Aí, beleza, vou acessar o Plex novamente. A tela. E beleza, já vai direto no meu login e minha senha, no meu cadastro já, entendeu? E você vê que aqui já mudou até as opções aqui, ó, baseado aí nas minhas últimas escolhas aí. Aí eu posso aí assistir Masterchef, posso assistir um Moviesphere. Tem aqui o Filme Rise também, que é todo em português. Tem o Runtime, né, que tem um aplicativo próprio, mas também tem os canais aí, tanto na Pluto TV e aqui no Plex também não é diferente, né? Tem o Testmate para você assistir receita, para você aprender receitas aí, mundo afora aí, tudo em português, obviamente, né? E entre outros canais aí que você pode ir assistindo, né? Boa parte tem conteúdo em português e tem também conteúdos em outros idiomas, como espanhol, inglês, né? Se você tem aí acesso aí, belezinha aí, para você assistir. Agora vamos ver o conteúdo de catálogo, né? Vamos ver aqui, ó, se tá tudo ok. Vamos lá, vou escolher aqui um aqui bem aleatório aqui. Lembrando que assim como os canais ao vivo, tem conteúdo de catálogo que está dublado em português também. Só que tem um detalhe, você vai ter que ir escolhendo de um a um para saber qual que está dublado. Vamos lá, eu vou aqui acessar aqui o Z-Nation, né? Que é uma série. Vamos ver se ela tem um conteúdo, como é que eu vejo se tem um conteúdo dela em português. E que sorte, tá? Não tinha nem a opção de mudar para português. A série Z-Nation tá em português aqui no Plex. Você pode assistir tranquilamente aí, ó. Eu tô assistindo aqui a dublagem em português aqui da série Z-Nation aí. Olha aí, sendo exibida aí. Lembrando aqui que no caso de conteúdo de catálogo, você vai ter que selecionar de um a um para saber se tem conteúdo em português ou não. E a dica é quando aparece na capa, né, do conteúdo, aparece o título em português. E aí já é um sinal que aquele conteúdo apresenta a dublagem em português aí que você pode assistir, certo? Então é isso aí, você viu comigo como se faz o cadastro de login e senha dentro do Plex, para você assistir os conteúdos do streaming. Você viu aqui que é simples, é fácil, que no caso do Plex não é exigido informações de cartão de crédito e que essas dicas você pode utilizar aí para cadastro em qualquer outro streaming. Lembrando também que essas informações são pedidas apenas no primeiro acesso. Uma vez logado, as informações de login e senha ficam armazenadas no seu Smart TV, no seu celular ou no seu dispositivo de streaming. E que a partir do segundo acesso você já vai direto, sem pedir essas informações novamente. Se você gostou deste conteúdo, se esse vídeo tirou a sua dúvida de como fazer um login no Plex, deixe seu joinha e compartilhe ele com alguém, algum amigo seu que tenha o mesmo interesse e que tenha a mesma dúvida. Aproveite e se inscreva no canal CineShow. A gente já falou do Plex nesse vídeo e aqui é o mais recente dos nossos vídeos aqui que você assiste no canal. Até lá!